Boa noite, é com muita satisfação que nós estamos aqui para mais um programa do programa via web de capacitação técnica. Hoje nós estamos aqui numa empresa e vamos falar sobre uma revisão do sistema de freio, uma correta revisão no sistema de freio de qualquer automóvel. Então nós vamos pegar um veículo aqui e vamos fazer essa inspeção. Isso tudo, pessoal, baseado no checklist, tá? Baseado no nosso procedimento de análise técnica. Nós contamos hoje aqui com uma pessoa muito importante aqui do nosso meio, que todo mundo já conhece, o Fernando Paim, e estamos com o auxílio de dois técnicos, o Leandro e o Jefferson, onde eles vão nos dar o apoio para a gente estar fazendo essa revisão no sistema de freio. Então a gente vai seguir passo a passo, desde uma correta análise no cilindro de freio, mestre até no cilindro de roda e uma possível manutenção que a gente possa estar repassando para vocês de uma maneira correta para evitar qualquer tipo de problema eventual que possa acontecer dentro da oficina. Então assim, vai ser algumas dicas para a gente estar amenizando e, digamos assim, fazendo uma revisão correta no sistema de freio. Esse é o nosso objetivo. Então, da agora para frente, o Fernando Paim, o Jefferson e o Leandro vão instruir vocês. Espero que isso aí seja muito importante no dia a dia de vocês. Muito obrigado. Boa noite, estamos aqui da empresa para fazer a inspeção, como o Roberto anunciou. O procedimento correto da inspeção no sistema de freios vai direcionar a excelência do trabalho. Sabemos que após uma intervenção, uma manutenção no sistema de freios, podem surgir alguns problemas que promovem o retorno do cliente na oficina por qualquer razão. Então, de acordo com o tempo e com a experiência que se tem no decorrer dos anos, observa-se que normalmente os problemas ocorrem porque o procedimento não é o adequado, não é o procedimento correto. Porque muitas vezes as manutenções são feitas de forma paliativa, são incompletas e isso basicamente vai proporcionar um problema, gerando o retorno à insatisfação do cliente. E o que precisamos observar, amigos, é que sistema de freios é um dos principais sistemas de segurança do automóvel. A nossa responsabilidade ao intervir no sistema de freios é de fundamental importância com a segurança das pessoas. Portanto, ao decorrer dos anos, observou-se que normalmente os problemas decorrentes são por manutenções incompletas ou incorretas. Por isso, o Roberto apresentou o checklist que toda oficina deve ter, aonde vai seguir dentro do procedimento a observação de todos os itens do sistema. E nesse passo a passo, nós vamos, além de direcionar a excelência do trabalho, nós vamos ter o conhecimento do funcionamento do sistema de freios do automóvel do nosso cliente. Sabemos que normalmente o cliente não quer gastar em manutenção, principalmente em freios, porque ele não dá tão grande importância para esse item de segurança. Porém, o que importa é que nós, como técnicos reparadores, estejamos cientes do que precisa ser feito, o que precisa ser substituído para que o sistema corresponda 100% no momento da necessidade de uma desaceleração de velocidade rápida e eficiente. Portanto, por isso estamos aqui e vamos fazer, junto com o Leandro e o Jefferson, um passo a passo
para uma perfeita revisão ou um perfeito exame do sistema de freios. Examinando todos os itens, direcionando aqueles que precisam ser substituídos e assim buscaremos a excelência do trabalho de manutenção no sistema. Então, como um primeiro passo para o nosso exame no sistema, nós vamos fazer o teste do acionamento principal, que seja pedal de freios, testando o cilindro mestre, testando os servofreios e também o acionamento da alavanca de estacionamento. Nesse primeiro passo, nós vamos ter ideia de como se comporta o acionamento do sistema, porque estamos examinando, na verdade, a parte principal do freio, né? Então, observando que o servofreio esteja funcionando, observando a ação do cilindro mestre. O cilindro mestre, ele não pode perder pressão, e se isso ocorrer, o pedal vai ceder lentamente até o fundo. O ideal é manter-se o pedal numa condição sem perda de pressão. Por que o primeiro passo? Informar ou observar o acionamento principal. Porque muitas vezes, não sendo feito esse procedimento, face a manutenção nas rodas, todo o sistema, o resto do sistema, lá na finalização do trabalho é que vai se perceber que se tem um problema no servofreio ou no cilindro mestre. E isso normalmente o cliente não aceita, porque depois de trocado várias peças, como discos, pastilhas, cilindro de roda, o próprio líquido de freio, depois de tudo pronto, observa-se que o pedal está perdendo pressão ou o servofreio não está funcionando. E isso dificilmente vamos conseguir convencer o cliente que já estava assim antes. Por isso, primeiro passo, acionamento principal, como o Jefferson está procedendo a ação ali no carro. Como segundo passo da nossa inspeção, o Leandro vai fazer o exame do líquido de freios. Esse componente do sistema, pessoal, é muito importante porque ele é o responsável pela transmissão da pressão hidráulica para o sistema. No momento que nós acionamos o pedal de freios, o cilindro mestre gera a pressão hidráulica que é distribuída para as 4 rodas simultaneamente. E o responsável por esta ação é o líquido de freio. Portanto, precisa ser um líquido especial, específico para freios. E uma das características importantes do líquido é a resistência quanto à sua temperatura. Nós sabemos que o líquido ele tem várias classificações, DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. E o que seria a diferença dessas especificações? É justamente a resistência à temperatura. O DOT 3 deve resistir 205 graus no mínimo quando novo. O DOT 4 deve resistir 230 graus. E o DOT 5 deve resistir no mínimo 260 graus. Portanto, essas temperaturas são consideradas altas para que o líquido não ferva rapidamente. O líquido, a partir do momento que ele entrar em ebulição ou ferver, nós vamos perder a ação de frenagem,
porque o pedal vai no fundo e o carro fica sem freio. Esse cuidado é fundamental. Nós vamos apresentar aqui um teste com um equipamento, onde vai nos dar a ideia da diferença do líquido de freio que está no carro que estamos fazendo a inspeção para o líquido novo. Essa é uma ferramenta, é um equipamento que não é fácil, não é toda oficina que possa ter. Mas o básico, o que nós podemos considerar como exame básico, são, primeiro, nível de líquido de freio, como o Leandro está examinando. De acordo com o nível do líquido, nós já temos ideia do que possa estar ocorrendo na parte hidráulica do freio do carro. Se o líquido está baixo, poderemos ter vazamento ou desgaste de pastilhas e disco. Ok? Se o líquido está cheio até a tampa, isso nos direciona que esse carro teve o complemento de líquido de freio, que é muito comum. Chegar-se num posto de combustível, ao abastecer o carro, o frentista queira fazer o exame, alguns exames lá no cofre do motor do veículo, aonde ele percebe que está faltando líquido. O que ele faz? Ele acaba vendendo para o cliente de vocês um frasco de líquido e completando o reservatório até a tampa. Este é um procedimento totalmente errado. Aliás, devemos orientar o nosso cliente de que nunca ele deve permitir que o frentista do posto de combustível complete o nível do reservatório. Já observamos, se o nível está baixo, é porque nós temos problema, ou vazamento ou desgaste de componentes. Portanto, se completarmos, obviamente que vai ocorrer o quê? Nós vamos mascarar um problema, que isso pode resultar em uma falha na ação de frenagem. Toda vez que alguém orientar que o nível está baixo, ou que comece a acender a luz do painel, aquela luzinha que indica o freio, devemos procurar uma oficina capacitada, como a de vocês, orientar o cliente que procure a empresa de vocês, a oficina de vocês, para que vocês façam o exame no sistema e observem o porquê está faltando líquido. Então, pessoal, isto podemos também direcionar como uma condição de direcionamento de exame preventivo em freios. Nunca completar líquido. Baixou o nível, que o cliente traga o carro na oficina para fazer a avaliação. Então, argumento de exame preventivo. Ok? Muito bem. Outra situação que é importante nós observarmos. Nunca se deve abastecer o reservatório quando se faz um procedimento de manutenção, que após o procedimento, a substituição do líquido, devemos manter o líquido sempre na marca de nível máximo. Nunca pode ultrapassar, porque dentro do reservatório precisa ter uma parcela, uma quantidade de ar, pressão atmosférica, para o líquido poder alimentar o sistema no momento do acionamento. Quando se enche até a tampa, isso vai comprometer, vai ficar comprometido essa pressão interna e isso pode gerar problema no sistema. Ok? Muito bem. Outra observação que o Leandro fez foi quanto à coloração do líquido. Nós sabemos que o líquido tem várias cores, de acordo com a especificação ou até mesmo o fabricante. Ele pode ser azul, verde, vermelho, amarelo. Porém, todos, com o tempo, eles atingem uma coloração marrom até acinzentado escuro. Isso ocorre por quê? Porque o líquido se contamina com o tempo. Em função da sua composição química, o líquido de freio passa a ser uma substância higroscópica, ou seja, absorve a umidade do ar. Essa umidade faz o quê? Num primeiro momento, ela vai baixando a resistência do líquido quanto à temperatura. Ela vai baixando o ponto de ebulição. E
Outra situação que ela promove é oxidação interna das carcaças do cilindro mestre, de válvulas, do cilindro de roda, até mesmo a parede interna da tubulação. Por isso, outro argumento de manutenção preventiva importante que recomendamos é a substituição periódica do líquido de freio. Os fabricantes de líquido aqui no Brasil recomendam 1 ano ou na faixa de 15 mil quilômetros. É o tempo da vida útil do líquido. Então, com o equipamento que nós vamos fazer o teste, vocês vão observar a diferença do líquido que extraímos do carro para o líquido novo. Vamos fazer um teste e outro. Lembrem que a água ferve a 100 graus. O líquido que nós tiramos do carro para fazer o teste deve resistir, para ter segurança de resistência à temperatura, no mínimo 180 graus. E o resultado que tivemos é que o líquido desse carro que estamos fazendo o exame atingiu no máximo 120 graus. Então ele está praticamente água. Isso, com certeza, numa condição severa de uso do freio e constante, o líquido vai ferver e esse carro vai perder a ação de frenagem. Aliás, muitos acidentes acontecem por causa disso e normalmente o pessoal não tem ideia, o motorista, por que perdeu o freio do carro. Então é um procedimento fundamental. Observem que o teste do líquido novo atingiu na faixa de 260 graus. O que podemos concluir então? Que o líquido que está no carro tem uma grande concentração de umidade. E isso é uma condição fundamental para que se perca a segurança de frenagem. E, infelizmente, poderá ocorrer um acidente. Bem, como terceiro passo no nosso procedimento de avaliação do sistema, nós vamos examinar o sistema de freio dianteiro. Para isso, estamos elevando o carro, vamos sacar as rodas dianteiras e as rodas traseiras, avaliando cada componente do sistema das rodas. Então, vamos observando então, o Leandro está sacando a roda, e assim, o sistema de freio a disco, ele é bem mais simples e mais rápido de se fazer o exame, porque praticamente os componentes estão aparentes. Basta sacar a roda e fica praticamente tudo à vista. Diferente do sistema de freio traseiro, porque o sistema de freio traseiro, na grande maioria dos carros, ainda é sistema de freio a tambor. O sistema de freio a tambor, ele é muito eficiente, porém, ele é um pouco mais difícil de se fazer a manutenção, sacar o tambor e assim por diante. E a gente tem, por conhecimento, que muitas empresas não se preocupam com o freio traseiro. Criou-se uma cultura de que freio é freio dianteiro. O pessoal basicamente troca pastilha, disco e ok. De repente, começa a aparecer um problema de trepidação, um problema de barulho de pastilha, o famoso chiado. E a gente tem, por experiência também em função de assistências técnicas que se faz, que normalmente os problemas direcionados ao freio dianteiro pode ser causado por ineficiência do freio traseiro, porque não foi feito uma manutenção. Muitas empresas direcionam somente manutenção no freio traseiro, freio dianteiro, desculpem, como eu já falei. Temos que observar que estamos avaliando um sistema que atua simultaneamente nas 4 rodas. Todas as rodas, em todas as rodas, o freio deve funcionar perfeitamente, com aquela excelência que precisamos. Embora o freio traseiro tenha uma menor ação do que o freio dianteiro. Sabemos que o freio traseiro atua mais ou menos com 30% da ação de frenagem. O freio dianteiro com 70%. Por que isso? Porque quando no momento da frenagem, o peso do carro é jogado para o eixo dianteiro em função
disso deve ter mais eficiência. Mas o freio traseiro precisa se comprometer com os 30%. Se isso não ocorrer, se o freio traseiro não estiver em boas condições, vai sobrecarregar o freio dianteiro, vai superaquecer, vidrando as pastilhas, proporcionando talvez empenamento do disco, gerando os velhos problemas que conhecemos, trepidação e barulho de pastilha. Então, o Leandro está examinando ali. Primeiro, está bem claro, dá para nós observarmos, que esse cliente usou o freio numa condição total, aonde a pastilha chegou no ferro. Vimos lá, ó, o disco está lixado pelo ferro da pastilha. Pode ser que isso tenha ocorrido, por quê, pessoal? Porque com o tempo de uso ele foi completando o líquido. A pastilha ela pode ser usada até que tenha 2 milímetros de massa de atrito. E nesse momento, quando a pastilha atingir essa espessura, vai baixar o líquido de freio e vai começar a acender a luz do painel. Se completar o líquido, a luz não vai acender. E de uma hora para outra a gente vai observar aquela condição ali. Observem, o Leandro sacou a pinça, dá para nós avaliarmos que a pastilha está no ferro, portanto, precisamos agora fazer uma medição no disco, certo? Precisamos fazer uma medição no disco e assim ver qual é a condição. Certamente esse disco não vai ter mais condição de uso, pois vai precisar ser substituído. Aliás, temos que sempre estar atentos para a medida de tolerância do disco de freio. Não somos contra uma retífica, desde que após a retífica, o disco se mantenha dentro da medida de tolerância. E essas medidas vocês podem encontrar no catálogo eletrônico da Fremax. Para cada aplicação tem a medida de tolerância. Então, o Leandro nos traz aqui as pastilhas e nós podemos, além de tudo, observar que ela tem diferença de desgaste. A pastilha externa chegou no ferro, a interna ainda não. Isso aqui nos indica um problema. Se não for corrigido, nós certamente teremos um problema de superaquecimento. E isso a gente observa que acontece frequentemente. O pessoal não observa esse detalhe aqui que nós estamos mostrando. Se eu tenho um desgaste de pastilha irregular no mesmo lado, eu tenho um problema. Com certeza, o cavalete de freio, a pinça de freio, está com problema de emperramento, ou no pistão, ou nos pinos deslizantes. Quando é no pistão, ou no pino deslizante, ocorre isso. Porque aliviando o pé do pedal de freios, o conjunto não retorna, não alivia a compressão das pastilhas. E aí ocorre o quê? Ocorre o desgaste prematuro, o superaquecimento, que é o responsável basicamente por todos os nossos problemas. O Leandro vai avaliar os pinos deslizantes, se estão encravados ou se tem folga. Esse não está encravado. O outro, por favor, Leandro. Também não está. Agora vamos fazer uma folga axial para ver como é que está. Temos folga? Temos folga. Temos folga. Ok. O outro? Ok. Essa é uma avaliação também fundamental, pessoal, porque o pino, ele não pode ter uma folga excessiva. Obviamente que emperrado, de jeito nenhum. Mas quando não está emperrado, ele não pode ter uma folga excessiva. Por quê? Senão ele não vai dar um perfeito assentamento da pastilha na hora da frenagem, a hora que comprime a pastilha contra o disco. Se o pino tem folga, o cavalete vai flotar e vai comprimir a pastilha irregularmente, dando um desgaste da pastilha
meio que atravessado. Isto também gera superaquecimento e é um dos grandes responsáveis pelo chiado das pastilhas, ok? Muito bem. Agora o Jefferson vai sacar, está fazendo a medição do disco de freio para ver a condição dele. O disco do Gol, ele, quando novo, ele vem, para nós termos uma ideia, com uma espessura aproximada de 12 milímetros. Ele pode ser usado até que tenha 10 milímetros e meio, então a diferença é 1,5 milímetro. Com um taquímetro, com um micrômetro, nós temos condições de fazer essa avaliação. Mas, de maneira nenhuma, para economizar no bolso do cliente, fazer uma retífica, determinando após essa retífica que o disco fique abaixo da medida de tolerância. Isso é uma questão de segurança também. O disco perde material, ele perde resistência mecânica, ele vai trincar, vai até mesmo quebrar facilmente. Empenamento num disco fino é coisa comum, ok? Então, como o material do disco de freio é de ferro fundido, certo? Ele precisa obedecer a essas espessuras determinadas. Por isso, o exame fundamental de espessura, ok? Muito bem. Obviamente que esse disco não terá mais condições. Para nós tirarmos todos estes sulcos aqui, para tirar as rebarbas, ele vai ficar muito abaixo da espessura, ok? Então, obviamente que deverá ser substituído. Então, na substituição do disco de freio, a gente precisa ter alguns cuidados fundamentais. Esse cuidado vai prevenir as questões de trepidação. Quando a gente coloca um disco novo, normalmente ocorre as queixas de trepidação. Então, o procedimento é fundamental, procedimento de aplicação, para a gente prevenir estas situações, ok? Uma situação básica é fazer uma limpeza, uma lixação no cubo, tirando toda a crosta de oxidação que se formou na montagem do disco velho lá no cubo. Então, faça uma lixação no cubo, deixa o cubo totalmente isento da crosta para o assentamento do disco novo. Muito bem. Qualquer impureza que porventura fique lá no cubo vai comprometer o assentamento do disco novo, vai montá-lo torto e aí, após o assentamento da pastilha, começa a aparecer a trepidação. Isto é direcionado como defeito do disco de freio normalmente, mas isso não é um defeito de fabricação. É uma falta de um pequeno procedimento que vai prevenir toda esta situação. Larga um fiozinho ali. Ok, tá bom. Vai montar o disco novo? Bem, continuando, após a lixação no cubo, conforme falamos da importância, vai ser feito o procedimento de recuo do pistão, ok? Para isso, recomendamos o estrangulamento do flexível para que não retorne líquido lá para dentro do cilindro mestre e para o reservatório, como é uma condição comum que a gente observa o pessoal fazer. Simplesmente bota uma chave, bota um recuador, retorna o pistão, mandando de volta todo o excesso de líquido que está dentro do cavalete.
Esse procedimento de retorno do líquido não recomendamos por quê? O líquido contaminado, um líquido que já tem bastante sujeira, de resíduos de oxidação, que se concentra nas partes baixas, vai retornar para dentro do mestre, podendo danificar as gachetas de vedação interna. Isso também ocorre, um problema, nos carros com ABS. Se esse líquido retorna, esse líquido sujo, para dentro do modulador hidráulico do ABS, acaba comprometendo o funcionamento do módulo hidráulico. Por isso, então, recomendamos colocar o estanqueador do flexível, muito bem, inibe o retorno e assim põe o recuador do pistão ou com o equipamento que tiver, faça o recuo. Outra coisa que vamos salientar é o fato do pessoal montar o disco e apoiar uma alavanca contra o disco para fazer o recuo do pistão. Isso poderá proporcionar empenamento do disco novo. Então, existem as ferramentas, um sargento, um recuador específico, vai fazer com que o pistão retorne sem dificuldade. Observamos na ação do Leandro que ele colocou o recuador, fez um grande esforço e o pistão não recuou. Por quê? Observamos que o pistão está emperrado. E aí nos explica o porquê das pastilhas com desgaste irregular. Ok? Outra coisa importante ressaltar é que a pinça de freio nunca deve ficar pendurada pelo flexível. Na ação que estamos fazendo, observem que a pinça está suspensa por um gancho. Faça um gancho de arame e deixamos a pinça suspensa em qualquer parte da suspensão do carro para que ela não fique forçando o flexível. O flexível de freio, ele também tem tempo de vida. Os fabricantes recomendam que o flexível deve ser substituído na faixa de 50 mil quilômetros. Porém, também sabemos que isso não é uma prática efetiva. Normalmente substituímos o flexível quando ele tem aparência de rachadura da borracha, quando ele tem aparência que já está quebrando, né? Ele faz a ligação do cavalete lá com a tubulação, justamente para acompanhar o movimento da roda, o movimento da direção. Então, o flexível, ele com o tempo resseca. Se nós deixarmos ele pendurado pela pinça, ou a pinça pendurada pelo flexível, obviamente que ele vai sofrer um esforço muito grande pelo peso da pinça, podendo romper internamente. E posteriormente o cliente pisa no freio, ele se rompe total, dá vazamento e perde o freio. Então, outra situação importante é essa observação. Não deixar a pinça pendurada pelo flexível, ok? O flexível resiste pressão e não tensão, ok? Então, assim, nós avaliamos o sistema de freio a disco dianteiro desse automóvel. Próximo passo, sistema de freio traseiro, que nesse carro, já comentamos, é sistema de freio a tambor. O que vamos ressaltar? Muitos entendem que o freio a disco ele freia melhor. Não podemos direcionar isso. Todos os dois sistemas funcionam na ação de frenagem com eficiência, de acordo com o projeto desenvolvido pela montadora. Ok. A grande vantagem do freio a disco em relação ao freio a tambor, e por isso ele foi substituído totalmente, o freio a tambor, por freio a disco no eixo dianteiro, é que o freio a disco tem uma capacidade maior de resfriamento ou dissipação de calor. O calor, pessoal, já falamos, é o grande vilão do sistema de freios.
Então o sistema precisa uma condição de resfriamento, de dissipação eficiente, porque em função do atrito, pastilha contra disco, lona contra tambor, gera altíssima temperatura. E essa temperatura tem que ser controlada para que não ocorra a perda da ação de frenagem, seja por ebulição do líquido de freio ou por fadiga do material de atrito, pastilha e lona. Bem, como o próximo passo da nossa inspeção, o Jefferson vai fazer a avaliação do sistema de freios a tambor do carro, onde como primeiro procedimento, ele vai fazer o procedimento de desregular o sistema, certo? Porque nós sabemos, o sistema de freio a tambor tem regulagem automática. Conforme a lona de freio vai se desgastando, o sistema vai se autorregulando. Para sacar o tambor, e normalmente ele tem rebarba, né, o tambor, é necessário fazer a desregulagem para sacá-lo mais facilmente. Posteriormente, ele vai sacar o tapapózinho da graxa, né, o copinho da graxa dos rolamentos, para poder, então, sacar os rolamentos e, posteriormente, o tambor de freios. Tá? Muito importante é esse cuidado. Toda vez que a gente tirar o tambor para exame, ou seja, simplesmente um exame, falar que o cliente não aprove a manutenção, é importante depois a gente repor a graxa no rolamento, porque normalmente quando saca ela desacomoda lá dentro e por um tempo o rolamento pode trabalhar seco e sem proteção e lubrificação, ok? Então, o Jefferson está sacando o tambor. Perfeito. Após sacar o tambor, vamos fazer uma breve inspeção no tambor de freio. Por quê? O tambor também desgasta em função do atrito com as lonas. E é fundamental que se faça essa avaliação para ver qual é as condições do tambor de freio. Normalmente a ferramenta que se usa, né, que a gente bem sabe, é a ponta do dedo. A gente pega o tambor e passa a ponta do dedo para ver como se está. Se ele estiver liso, normalmente a gente não recomenda nada de ação no tambor. Porém, pessoal, vamos observar que o tambor nunca desgasta regularmente. Ele pode desgastar mais ao fundo do tambor, mais na parte externa do tambor ou mais na parte central. Portanto, uma das situações mais comuns de geração de problemas em freios é a falta de uma atenção maior no tambor de freio. É recomendado, toda vez que se faça uma intervenção no sistema de freio traseiro a tambor, que se faça uma retífica quando o tambor permitir esta ação. Ok? Monta-se um jogo de sapata ou lona novo num tambor irregular, obviamente que a lona totalmente plana com a superfície do tambor irregular, eu não vou ter uma capacidade de frenagem ideal, porque eu não tenho toda a conformação das duas superfícies. Isso perde-se coeficiente de atrito e perde-se aquela condição de 30% da ação de frenagem, conforme já falamos anteriormente. Então, vejam só, troca-se discos, pastilhas, lona de freio e outros componentes do freio traseiro e não se faz nada no tambor. Monta-se como ele estava. Obviamente que a falta de frenagem, a falta de capacidade de frenagem do eixo traseiro vai sobrecarregar o freio dianteiro, gerando o quê? Excesso de temperatura. Por consequência, barulho de pastilha, trepidação, aumento na distância de parada, desgaste prematuro da pastilha, dos discos e assim por diante. Por isso, a nossa intenção de mostrar tudo isso para vocês é aquela: freio é um sistema e tudo precisa funcionar perfeitamente. Vejam, a falta de uma simples ação no tambor de freio pode comprometer todo o trabalho. Ok? Portanto, observem, foi observado a condição do tambor, vai ser avaliado
Se pode ser retificado ou deve ser substituído, muito bem. E aí então vamos para um outro passo, que é as condições da lona de freio. Tá? Normalmente, pessoal, o que é observado na lona de freio? A espessura. É recomendado a troca da lona de freio quando observa-se que ela tem um nível de desgaste. Porém, a recomendação dos fabricantes de material de atrito é que a cada 2 trocas de pastilhas se troque as lonas do freio traseiro. Em função de que, como ele é um sistema que é deficiente em dissipação de calor, com o tempo de uso a lona vai enrijecendo, vai perdendo capacidade de atrito e, por consequência, vai sobrecarregar o freio traseiro, o freio dianteiro, gerando tudo aquilo que nós já vimos, chá de pastilha e assim por diante. Muito bem, o que nós devemos observar? Se tem condições de ver com o cliente o tempo que está sendo usado a lona, como nesse carro, essa lona de freio certamente ainda é original. A quilometragem desse carro é alta. Com certeza, se fazermos uma substituição de freio dianteiro e nenhuma ação no freio traseiro, esse trabalho, esse processo vai estar comprometido. Ok? Muito bem, então o Jefferson avaliou as lonas de freio, ok? Agora ele vai avaliar as condições do cilindro de roda, ok? O cilindro de roda é observado o quê? Primeiramente, a questão de vazamento, onde o Jefferson vai levantar a coifa protetora do pistão, observando que ele tenha vazamento ou não. Se tivermos ali vazamento de líquido de freio, é porque a gacheta interna do pistão, interna do cilindro, não está conseguindo vedar. Se ela não está conseguindo vedar, é porque temos oxidação interna na carcaça do cilindro de roda. Ok? Observando. Observou o vazamento, Jefferson? Não? Não? Tá ok? Muito bem. Esse caso é um caso atípico, pessoal. Pela análise que nós fizemos no líquido de freio, pela condição dele, possivelmente estivesse vazando o líquido. Muito bem. Mas observamos, não está vazando, então nós vamos observar se o pistão do cilindro de roda não está emperrado. Para isso, o Jefferson vai acionar a sapata para um lado e outro para ver qual é a condição do pistão, se está emperrado ou não. Nesse caso, já teria que afastar um pouquinho a sapata, porque a mola comprime o pistão para dentro e não deixa ele se mover. Então, para fazer, afasta um pouquinho a sapata, tá? E aí o pistão abre um pouquinho. Isto. Agora, ó, pistão movimentou, tá ok. Do outro lado, da mesma forma. Pistão movimentou, tá ok. Vimos que ele não está emperrado. Uma outra situação, pessoal, é também avaliar a condição se o cilindro de roda está aplicado corretamente. Tá? E como se faz isso? A gente arregaça a coifinha totalmente, faz o pistão sair um pouquinho de dentro da carcaça e com um paquímetro faça a medição do diâmetro do pistão. E compara-se com o catálogo de aplicação, né, do fabricante de cilindro de rodas, se a medida especificada para o carro, ano e modelo, está de acordo com o que está montado. Muito se observa que cilindro de roda são aplicados errado. O pessoal vai num fornecedor, pede o cilindro de roda de um determinado carro, acaba levando de um outro porque serve, porque encaixa. E isso, na linha Volkswagen, é muito comum. O pessoal vai substituir um cilindro de roda da Paraty e acaba montando a do Gol. O que incide esse problema? O cilindro do Gol, todo até o G4, o diâmetro é 14 milímetros. As Paraty, as primeiras, o cilindro de roda já tem diâmetro de 17 milímetros.
O que isso interfere? Quanto maior o diâmetro do cilindro de roda, maior é a força de compressão da sapata contra o tambor. Então, se eu diminuir o diâmetro do cilindro de roda, eu estou diminuindo a capacidade de frenagem. Então, observem, fizemos uma manutenção praticamente completa. Disco de freio, pastilhas, líquido de freio, cilindro de roda, tudo. Mas o cilindro de roda foi aplicado errado. Com a medida menor do que o recomendado. Obviamente que esse carro não vai corresponder com 30% da ação de frenagem. E isso incide em superaquecimento e todos os problemas que já falamos lá no eixo dianteiro. E muitas vezes nós ficamos tentando resolver um problema lá no eixo dianteiro, onde a causa não está lá, está sendo causado pelo eixo traseiro que não tem eficiência de frenagem. Ok? Muito bem. Então, o Jeff está terminando ali a inspeção. Vamos posteriormente examinar a ação do cabo do freio de estacionamento, né? A condição do flexível de freios e assim a nossa inspeção fica finalizada. Eles estão sacando o cilindro de roda para termos a condição de fazer a avaliação da aplicação correta ou não. Bem, importante nós ressaltarmos, pessoal, é o procedimento de limpeza do sistema de freios. Por quê? O sistema, para a limpeza do sistema de freios, nunca devemos usar qualquer derivado de petróleo. Querosene, gasolina, óleo diesel, que a gente observa que em muitos locais ainda o pessoal utiliza. E por que não? Porque o sistema de freios ele tem muita borracha, vedações, e todo derivado de petróleo ele agride a borracha, certo? Isso promove os problemas. Muito bem. Qual é o produto que se utiliza? Simplesmente água e sabão. Caso um sistema de freio um sistema de freio a tambor sofreu um vazamento total do cilindro de roda, onde embanhou totalmente o sistema com o líquido, certo? Podem utilizar somente água e sabão, porque a água é o reagente do líquido de freio, certo? Então, água e sabão, um pincel,
consegue-se fazer a limpeza onde o sistema vai ficar perfeitamente limpo. Também é importante ressaltar a questão do vazamento total. Quando ocorrer um vazamento total do cilindro de roda, não tem o que fazer a não ser substituir a lona de freio ou a sapata quando for. Alguém defende a ideia de lavar bem a lona de freio, que pode reutilizá-la. De forma nenhuma. O líquido impregna na fibra da lona de freio e toda vez que ela comprimir contra o tambor, esse líquido vai lubrificar as partes em atrito. E isso vai fazer o quê? Perder a ação de frenagem. Tá certo? Então é importante ressaltar. A lona embanhou de líquido de freio, deve-se substituí-la sempre. Ok? Então, ali estamos finalizando a limpeza, o Jeff está finalizando a limpeza e o nosso exame está concluído. Só vamos agora observar um procedimento de montagem de disco de freio, aonde nós vamos usar o relógio comparador em duas situações. Observe que nós já fizemos a limpeza do cubo. Próximo passo, antes da montagem do disco novo, nós vamos passar o relógio comparador do cubo para ver qual é a oscilação do cubo. Muitos problemas de trepidação após um serviço executado ocorrem porque o carro já chegou com o cubo aonde vai acertar o disco empenado. Ah, mas não tinha trepidação? Sim, porque aquele disco que foi substituído, ele já havia se conformado com a situação, ele já teve um desgaste, espécie de uma retífica em função da pastilha, e ele se conformou com aquela condição. Ao aplicarmos o disco novo, onde ele não vai se conformar com a condição, após o assentamento total da pastilha, inicia a trepidação. Bem, então vamos fazer o procedimento de medição do cubo. Para vocês saberem, a tolerância de oscilação no cubo de roda é 5 centésimos de milímetro no giro de 360 graus. Portanto, o Leandro está girando e estamos observando que o movimento do ponteiro não está determinando mais que 2 centésimos. Então, concluímos que esse cubo está em perfeitas condições. Ok? Por que essa tolerância? Justamente, toda a oscilação do cubo reflete o dobro no disco de freio. Portanto, se no cubo tem 7 centésimos, obviamente que no disco vai refletir 14 ou 15 centésimos. E essa condição de oscilação no disco já vai determinar trepidação. Agora vamos fazer a montagem do disco e também vamos aplicar o relógio comparador para observar como que ficou a montagem do conjunto. Muitas vezes a oscilação ocorre em função de qualquer coisa que possa ficar montado entre o cubo e o disco. Um fio de estopa, um grão de areia é o bastante para proporcionar um mau assentamento do disco em relação ao cubo. Então, coloque-se o parafuso de fixação e é importante ressaltar também que esse parafuso é só para manter o disco coincidindo com os furos dos parafusos de roda. Não há necessidade de um torque excessivo naquele parafuso Phillips que prende o disco, certo? Coloca-se os dois parafusos de roda com uma compensação ali para manter o disco bem assentado em relação ao cubo e vamos observar então as condições de oscilação do disco montado. Lembrando que se no cubo a tolerância é 5 centésimos, o disco é 10 centésimos, ou seja, 1/10. Portanto,
a oscilação no disco não pode ultrapassar a 1/10, ok? Então, vamos observar o resultado assim que o Leandro consiga fazer a medição. E assim está perfeito, observamos ali que o disco não oscila mais do que 4 centésimos, exatamente dentro do padrão que nós falamos. Oscilação de 2 centésimos que tivemos no cubo, 4 centésimos do disco, está tudo perfeito. Aí sim nós temos certeza da montagem perfeita, ok? Esse procedimento, pessoal, é fundamental. Nós sabemos que muitas oficinas têm um relógio comparador nas suas ferramentas, né? Porém, normalmente o relógio comparador só é usado quando o carro retorna com problema. Não, vamos antecipar o problema fazendo as medições de acordo como apresentamos aqui. Outra coisa que devemos ressaltar para finalizar é que na montagem do disco, dá para nós observar que não fizemos nenhuma limpeza no disco de freio. Por quê? O disco Fremax já vem pronto para aplicar. O produto que é utilizado para a proteção da peça na embalagem não é derivado de petróleo. Por isso, não há necessidade de fazer lavação ou limpeza alguma. O disco Fremax está pronto para aplicar. Bem, pessoal, então esse foi o exame no sistema de freio que apresentamos para vocês, onde ressaltamos alguns pontos importantes que é para evitar as reclamações posteriores, certo? Entendendo que, seguindo esse passo a passo, nós teremos o total conhecimento das condições do sistema do carro do nosso cliente, aonde nós vamos direcionar o orçamento de tudo aquilo que precisa ser feito para que o sistema funcione 100% e o nosso trabalho tenha excelência, ou pelo menos nós vamos direcionar o cliente que ele não tem condição de usar o carro com segurança em função dos problemas que apresenta, se ele não quiser autorizar o serviço que vocês direcionaram, o orçamento que passaram para ele. Dessa forma, pessoal, nós estamos agindo com propriedade, dentro da condição de profissional que temos, técnicos reparadores, aonde nós devemos sempre diagnosticar corretamente para buscarmos a excelência do nosso trabalho. Nós da indústria estamos sempre voltados a colaborar com todo o nosso mercado aplicador, com informação, com tudo aquilo que vocês necessitarem. Temos as nossas referências de contato lá na fábrica, nosso 0800, aonde qualquer dúvida estamos à disposição para que vocês conversem com a gente. Estando no nosso alcance, teremos o prazer de atendê-los, trocar uma ideia e, de repente, um problema que tenham, a gente já passou por ele. Então fica fácil um auxílio técnico, que é o nosso trabalho de suporte técnico. Muito obrigado. Okay. Em nome do NEA Arvesc, a gente agradece a presença e a dedicação de todos vocês que estão assistindo a esse programa de capacitação técnica, essas excelentes dicas que foram dadas pelo instrutor Fernando Paim e pelos auxiliares aqui, e agradece a presença de vocês e principalmente a gente gostaria muito de ver vocês aplicando isso na empresa de vocês, pois esse é um procedimento homologado pela ABNT e é um procedimento fornecido diretamente de um fabricante. Então, agradecemos a presença de vocês e que vocês tenham um bom proveito do material que foi repassado para vocês. Em nome do NEA Arvesc, uma boa noite e um bom aproveitamento. Obrigado.